Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Simone Barbosa e hoje eu quero estar compartilhando com vocês algo que o Senhor ministrou no meu coração. Eu estava fazendo meu devocional e, na verdade, nem estava preparada para gravar esse vídeo, mas enquanto eu lia esse versículo que eu quero estar compartilhando, o Senhor ministrava algo no meu coração. E aí eu fui começar a escrever e o Senhor disse, não, grava agora, compartilha. E aí eu parei de escrever e liguei a câmera do celular aqui no meu quarto, onde eu estou fazendo meu devocional para compartilhar com vocês. E já começo fazendo uma pergunta, aonde você tem concentrado os teus pensamentos? Aonde você tem depositado a sua energia? No que você tem pensado? Aonde tem estado o foco dos teus pensamentos? Coisas negativas ou positivas? Nas preocupações, nos medos? Você tem estado ansioso? No que você tem concentrado? O Senhor quer saber aonde você tem concentrado o seu pensamento. Eu já quero começar lendo Provérbios, que é onde eu estava aqui meditando. Provérbios, capítulo 23, e o versículo é o 7. E olha o que a palavra do Senhor vai dizer para nós. Porque, como imaginou na sua alma, assim ele é. Ele te dirá, come e bebe, mas seu coração não estará contigo até aqui. Irmãos, irmãs, da mesma forma que a gente pensa, a gente é levado por esses pensamentos, a gente é conduzido pelos nossos pensamentos. Se os nossos pensamentos forem negativos, se os nossos pensamentos não forem bons pensamentos, a nossa vida será dirigida por esses pensamentos. A nossa vida, ela é dirigida pela nossa mente. A nossa mente, nós pensamos, nós imaginamos, nós criamos muitas coisas, coisas boas, coisas ruins, fazemos planos bons e ao mesmo tempo que estamos fazendo bons planos para o futuro, vem medos, vem inseguranças, pensamentos, será que vai dar certo isso que eu tô querendo? Só que tudo que nós pensamos gera na nossa alma um sentimento, gera uma emoção. Então, quando nós pensamos negativo, a nossa emoção, ela vai ser algo negativo também. Dependendo do pensamento que nós estivermos pensando, nós vamos nos sentir tristes, nós vamos nos sentir desanimados, nós vamos nos sentir frustrados, nós vamos perder a energia boa e vamos começar a nos sentir, às vezes até fraco, às vezes até com dores no corpo, o corpo pesado, fadigado, porque a nossa mente, ela transmite para a nossa alma e para o nosso corpo físico tudo que está nela. Por exemplo, quando você pensa em algo que você gosta de comer, você vai ficar por algum tempo ali pensando nisso, você vai sentir, como diz a palavra, vai sentir na sua alma vontade de comer e de beber. Se eu ficar pensando, se eu ver alguém tomando um sorvete e eu ficar pensando naquilo, automaticamente, logo eu vou tomar um sorvete. Eu vou dar um jeito de tomar um sorvete. Eu vou tomar o sorvete para mim satisfazer o desejo, o meu desejo físico, o desejo que despertou na minha alma através de um pensamento, ou através do cheiro de algo, ou talvez de algo que eu vi, porque assim, os nossos olhos,
são portas de entrada da nossa alma. A nossa boca é porta de entrada da nossa alma e os nossos ouvidos são porta de entrada da nossa alma. Porque tudo que a gente vê, e isso num todo geral, vai entrar no nosso coração de alguma maneira, seja boa ou seja ruim. Ou seja, más notícias, quando entram no nosso, quando nós vemos, lemos, quando nós ouvimos, de algum sentimento a gente vai sentir, né? Quando a gente recebe uma boa notícia, quando a gente recebe um elogio, né? Vai entrar na nossa alma, vai soar suave, vai ser bom, vai trazer alegria para nós. Só que eu quero te dizer que aquilo que nós damos a nossa energia, a nossa atenção, é o que se desenvolve dentro de nós. Então, o que o Senhor quer ministrar no meu coração e no teu coração é que nós temos que cuidar com aquilo que estamos dando importância. Porque às vezes nós estamos dando importância a coisas erradas, a coisas que nos fazem mal. Então nós temos que começar cuidando desde o que nós pensamos. Porque tudo começa na nossa mente. As batalhas começam na nossa mente através daquilo que nós pensamos. Se nós começarmos a pensar em algo ruim, tá? Vamos lá buscar na nossa mente inconsciente algo ruim que você viveu, algo ruim que fizeram para você, perdas, sofrimentos, alguma memória que vem e te traz de alguma forma um sentimento de tristeza, gera uma emoção negativa em você. Se você se deixar por 5 segundos se concentrar no pensamento dessa situação ruim que você passou, o inimigo, ele vai perceber que você se concentrou naquele pensamento e ele vai perceber que na sua alma está gerando uma emoção negativa. Ele vai vir e vai trazer mais pensamentos negativos. Ele vai vir e vai trazer, vai aumentar, porque a nossa mente, ela aumenta, ela amplifica, ela modifica tudo, ela acrescenta muito, tanto para o bem quanto para o mal. Então o inimigo vai usar dessa situação e vai entrar em batalha na nossa mente. Por isso que quando nós nos vemos de alguma forma, nós temos que ser vistoriadores dos nossos pensamentos, nós temos que ser observadores dos nossos pensamentos, tá? Isso é uma coisa que eu estou aprendendo e quero passar isso para vocês, porque os nossos pensamentos, eles dirigem a nossa vida, tá? Os nossos pensamentos, eles trazem uma carga de emoção para o nosso físico, para a nossa alma. Uma pessoa que sofre de depressão, uma pessoa que entra em crise de ansiedade, ela sente sintomas físicos, ela sente dores físicas, ela sente cansaço, afadigado, e às vezes não é de trabalho físico, mas é a carga emocional, que tudo que começou na sua mente. É conforme nós alimentamos a nossa mente, é aquilo aonde nós colocamos a nossa energia. Então nós temos que cuidar dos nossos pensamentos, né? Só que nós temos que aprender a ser observadores. Se você de repente começou a sentir uma tristeza, começou a sentir um desânimo, eu não vou fazer tal coisa, e de repente você queria fazer algo, mas aí você se vê com um sentimento ruim, se vê com uma vontade de desistir talvez de algo, eu quero te dizer assim, pare e converse com você mesmo, observe o que você estava pensando. Qual era o pensamento que veio antes de você sentir essa emoção, antes de você mudar a sua vontade, que de repente era boa e foi ficando ruim? Você precisa observar no que você pensou antes. E aí você vai voltar atrás e vai dizer para você mesma, não, eu não vou concentrar o meu pensamento nisso que é ruim.
Porque eu sirvo um Deus, porque eu creio num Deus que tudo pode, num Deus que tudo faz, infinitamente mais do que aquilo que eu penso, do que aquilo que eu desejo, do que aquilo que eu quero. O Senhor tem poder e Ele fará por mim. E concentrar o seu pensamento naquilo que é bom. Então não deixe os pensamentos negativos sugarem a sua energia. Não deixe os pensamentos negativos tirar a sua alegria, roubarem. Não deixe o inimigo roubar a sua alegria, roubar a sua força, destruir, quem sabe, estragar o seu dia. Porque às vezes eu ouço pessoas dizer, acabou com o meu dia. Às vezes é um pensamento, às vezes foi uma fala, algo que ela ouviu de alguém. E aí, para ela não recebeu bem porque as emoções dela de alguma forma estão feridas. E para ela aquilo acabou com o dia dela. Não deixa essas coisas acabarem o seu dia. Se alguma coisa se algo aconteceu no início do seu dia, ou no meio do seu dia, ou no final do seu dia, que te trouxe algum sentimento negativo, eu quero te dizer, não deixa isso tomar conta da sua mente e do seu coração. Não deixa, descarta isso. Descarta como algo que... Vou te dar um exemplo agora. Quando filtre os seus pensamentos, aprenda a filtrar os seus pensamentos. Quando a gente põe o café passar lá na cafeteira, você vai colocar o café, a água vai entrar ali pelo pó e vai ficar somente o líquido do café. Lá no filtro vai ficar o que a gente chama de borra do café, que é o que você vai descartar. Faça isso com a sua mente. Filtre, aproveite, desfrute daquilo que é bom. Desfrute do café passado ali. Pegue aquele filtro do que é ruim e jogue fora. Jogue fora os pensamentos ruins. Não dê autoridade, não dê autoridade para o inimigo entrar na sua mente e batalhar contra você. Se ele vê que ele venceu uma pequena batalha, ele vai vir com uma guerra muito forte sobre a sua mente. E se você não tiver estrutura emocional, se você não tiver estrutura espiritual suficiente, estiver ali firmado na rocha, num relacionamento firme com o Senhor, e mesmo estando, eu vou dizer para você, não é fácil vencer as batalhas na mente. Mas a gente precisa buscar em Deus. Filtre o que é ruim, jogue fora, lance fora todo o medo, lance fora a ansiedade. A palavra do Senhor tem um conselho maravilhoso, eu quero ler o que a palavra diz sobre concentrar. Nós precisamos concentrar nossa mente naquilo que é bom, porque os pensamentos nos adoecem. Acreditar em pensamentos negativos nos adoecem. Acreditar em pensamentos negativos vão nos fazer desistir. Acreditar em pensamentos negativos sobre você vão te fazer, talvez você tenha pensamentos, se sente incapaz, se sente não merecedor de coisas boas. Eu quero te dizer, você é capaz. Você é capaz de fazer o que você quiser pela fé, porque quem capacita é o Senhor. Se talvez você tenha desistido de algumas coisas na sua vida, eu quero te dizer, não desista. Eu quero te encorajar a continuar caminhando, olhando fixo para o alvo, olhando para frente. Não deixe os pensamentos negativos te fazerem desistir, mas continue, prossiga, tenha disciplina, corra atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, tenha fé no Senhor. A palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Enquanto o inimigo coloca pensamentos em nós, muitas vezes nos dizendo que somos perdedores, que somos derrotados, que somos fracassados, não, a palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então, cuidado no que você tem pensado, vigie sobre a sua mente. Observe os seus pensamentos. Não deixe os pensamentos ruins tomarem conta da sua mente, porque eles acabarão dirigindo a sua vida para lugares onde você não gostaria de estar, para situações, decisões, atitudes que você não gostaria, depois você vai se arrepender. E uma palavra maldita
na hora errada, ela é muito difícil muitas vezes de consertar. Então, porque nós falamos do que o nosso coração está cheio. Mas o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ele deixa um aconselhamento para mim e para você. E eu quero finalizar esse vídeo com esse aconselhamento da palavra. Só que antes eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, né? Curte esse vídeo, comenta aí se essa mensagem está falando no seu coração, comenta se a tua mente, se os teus pensamentos têm sugado a sua energia, se têm sido negativos. Comenta nesse vídeo, compartilha ele, porque com certeza muitas pessoas estão assim, talvez não conseguem administrar os seus pensamentos, não conseguem controlar e estão sendo controlados pelas emoções negativas que nos levam a ter um comportamento totalmente disfuncional, totalmente errado, porque o nosso comportamental ele muda também. O nosso comportamental ele é comandado pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos. Então, se nós não cuidarmos do que estamos pensando, procurar nos concentrar nas coisas boas, nós não teremos paz. Amém? Então, olha o que a palavra diz para mim e para vocês. Por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Concentrem a vossa mente naquilo que vos traz paz. Olha que conselho ele está nos dando aqui. Concentrem o vosso pensamento naquilo que vos traz paz, porque as coisas negativas deixam o nosso coração turbado, deixam a nossa mente agitada, nos trazem muitos ressentimentos e nos fazem perder a paz. Então hoje eu quero te encorajar, cuide dos seus pensamentos, cuide da sua mente. Se você sofre de depressão, de ansiedade, em nome de Jesus, busque ajuda profissional, porque existem as dores emocionais que nós precisamos buscar ajuda. Existem as questões espirituais que só o Senhor pode nos ajudar, assim como Ele também pode curar as emocionais. Eu precisei passar por um processo com um profissional para cuidar da mente e das emoções. E isso não é negar a fé, não. Isso é colocar a fé em ação. Amém? Espero que você tenha entendido a mensagem do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Não se esquece de curtir esse vídeo e compartilhar ele com mais pessoas. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus.